No Salmo de número 23, Davi disse: Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista Davi viveu séculos, milênios anterior ao nosso, né? Mas era um mundo também de grandes incertezas. Ele não sabia se estaria vivo no dia de amanhã, estava sendo perseguido por Saul. E diante de muitas incertezas, ele disse: Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A nossa fé em Deus, a nossa convicção de que o Senhor está conosco, é capaz de sobrepujar as incertezas e nos dar segurança e equilíbrio espiritual, mental, psicoemocional e físico para sobreviver às intempéries da vida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Wanderson Silva e, como você sabe, eu sempre inicio as aulas assim, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, estudando o primeiro trimestre de 2025. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 9 de março de 2025. O título da nossa lição é Autenticidade diante das incertezas da vida. Precisamos ter cuidado para não nos entregarmos às incertezas da vida. Se nos entregarmos às incertezas da vida, no mínimo, viveremos uma vida de preocupações exacerbadas, que hoje as ciências que estudam o comportamento humano chamam de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nós precisamos ter cuidado, porque pela falta de confiança em Deus, por acreditar mais nas incertezas da vida, por dar mais atenção para essa sociedade líquida que nós vivemos, nós corremos o risco de adoecer psicológica e emocionalmente, e o resultado é um adoecimento também físico, sobretudo um adoecimento espiritual e o distanciamento de Deus. Mas nós vamos aprender na lição de hoje que a nossa autenticidade encontrada em Deus, a partir de um cristianismo prático, como nos ensina Tiago, nos ajuda, é um antídoto para as incertezas da vida. O texto principal da nossa lição está em Salmo de número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, ou que alcancemos coração sábio. É claro que esse contar os nossos dias aqui não é contar 1, 2, 3. Não, não é isso que está dizendo. O salmista está falando de contar o dia, de considerar o dia. Contar numa situação de perceber que um dia a mais que nós recebemos é um presente de Deus para a nossa vida. Então, contar a história do dia, refletir sobre o dia, não é contar a quantidade de dias que nós temos, mas é contar sobre o que os nossos dias estão envolvidos. O resumo da lição nos diz que a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. A confiança em Deus. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Não deixar a nossa fé titubear. Não deixar a nossa fé desvanecer é importantíssimo para termos uma vida bem-sucedida. Texto bíblico está em Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossa presunção. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é um princípio bíblico para a nossa vida.
nós não simplesmente falarmos, eu vou fazer e tal, como se fossem os donos da nossa vida, donos da nossa história, senhores dos nossos dias, mas nós confiarmos em Deus. E, na verdade, os nossos pais, os nossos avós sabiam disso. Quantas vezes a gente, na infância, né, a minha geração, a gente falava alguma coisa, aí o pai, uma mãe, ou os avós, eles diziam, se Deus quiser, né, meu filho? Se Deus quiser. E ao que parece não, é uma verdade, esse senso comum, esse senso social comum, ele foi perdido. Porque mesmo pessoas que não eram crentes diziam: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou fazer aquilo, se Deus quiser, vai dar certo. As pessoas perderam isso. E nós precisamos retomar esta fala. Se Deus quiser. Porque sempre é, se Deus quiser. Primeiro ponto da lição, vamos falar sobre reconhecendo a soberania de Deus. E o nosso escritor vai nos dizer que Tiago nos alerta a respeito da presunção de se fazer planos sem considerar a vontade de Deus. É uma presunção. O que é presunção? É achar que a gente pode fazer aquilo que a gente tem certeza, ou pelo menos nunca tentou, ou aquilo que a gente tem certeza que não pode fazer. Isso é uma presunção. Nós precisamos submeter tudo da nossa vida debaixo da vontade de Deus. Tudo, todas as áreas da nossa vida. Vida profissional, vida cristã, vida espiritual, vida conjugal, tudo, tudo, tudo. Outra coisa importante é planejar. Tiago não está dizendo que as pessoas estão errando, as pessoas erram por não planejarem ou por planejarem. Não, as pessoas não erram por planejarem. As pessoas erram por planejarem de forma presunçosa. Aí sim é um erro. Mas perceba que Tiago não está criticando aqui o fato de planejar. Planeje, planeje sempre. Tenha planos de curto, médio e longo prazo, mas faça esses planos conforme a vontade de Deus. Segundo parágrafo, a provisão divina. Reconhecer a soberania de Deus também significa confiar em sua provisão. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é o Deus que provê. Nós precisamos verdadeiramente ter esta convicção. Tudo o que precisamos, Deus pode prover para nós. Tiago sugere que uma postura de submissão à vontade de Deus. Tiago sugere uma postura de submissão à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Gente, e é uma fala tão simples, fala a verdade. Se Deus quiser, se Deus quiser. Só que não pode ser também uma fala só por falar, uma fala clichê. Não, tem que ser uma fala que expresse o íntimo do nosso coração, o desejo da nossa alma. E o nosso escritor vai nos dizer também neste ponto que. Aí tem hora que eu perco o trem onde eu marquei, mas está aqui, ó. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele, Deus, está trabalhando para o nosso bem, conforme Romanos capítulo 8 e versículo 28. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pode até não ser da vontade de Deus, pode até ser tão somente da vontade permissiva, pode ser permissão de Deus, mas se nós amamos a Deus, uma coisa é certa: tudo que nós passarmos, tudo que nós passamos, vai contribuir para o nosso bem. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: humildade diante de Deus. E aí o nosso escritor nos diz que precisamos viver com humildade, reconhecendo nossas limitações e nossa dependência do eterno. Humildade é uma questão de inteligência. Tem gente que fala, não, porque eu tenho humildade para reconhecer os meus erros. Irmão, isso aí não é ter humildade, não, meu irmão. Reconhecer o erro é uma questão de inteligência. Eu tenho humildade para me lançar aos pés do Senhor. Isso não é humildade, não, isso é inteligência. Mas é preciso realmente reconhecer as nossas limitações.
Eu já disse várias vezes aqui dando aula que eu aprendi a orar com um pastor amigo meu, que em todas as suas orações ele diz: Deus, eu reconheço a minha dependência de ti, eu declaro a minha dependência de ti. E eu aprendi a orar também assim. Vossas presunções, uma fala de Tiago. E aqui no grego, deixa eu grifar, que aí pronto, eu resolvo. Vossas presunções, no grego, é alazoneia, cujo significado é muito forte. Trata-se de uma insolente arrogância típica de quem confia em seus próprios recursos e habilidades. A ideia aqui é de alguém que diz: não, eu não preciso de Deus, eu consigo ir lá e resolver meu problema. Não preciso. É isso que Tiago está dizendo: ó, vocês são presunçosos, vocês estão acreditando que vocês são mais fortes do que o Senhor. As vossas presunções trazem grandes problemas. Nós precisamos tão somente confiar em Deus, crer que Ele é o Senhor e que Ele está acima de todas as coisas. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Da nossa lição, a limitação do conhecimento humano. O conhecimento humano é limitado. A gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. Primeiro parágrafo, a brevidade da vida. A utilizar a analogia do vapor da neblina, ele nos lembra de que a nossa existência é temporária, efêmera. Essa palavra efêmera, que é uma palavra que a gente não usa sempre, significa passageira. Alguém tem dúvida de que a vida é efêmera? Alguém tem dúvida de que a vida é passageira, de que a vida passa depressa demais? Basta você parar para pensar. Não importa
a idade que você tem. Pensa nos 10 últimos anos da sua vida. Parou? Pensou? Você acha que esses 10 ou 15 últimos anos passaram rápido ou demoraram a passar? O que você pensa? Com toda certeza passaram rápido demais. Rápidos demais da conta esses últimos 10 ou 15 anos. Isto é uma vida breve. Quando a gente acorda, a gente já passou pela juventude, pela fase adulta, já está envelhecendo, porque a vida é breve. O nosso escritor ainda nos diz o seguinte: nossas limitações e incertezas. Deixa eu ver que vem até aqui só. Nossas limitações e incertezas sobre o futuro devem nos levar a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões. Em todas as nossas decisões. A intenção aqui de falarmos desta brevidade da vida não é, e também a intenção de Salomão ao escrever Eclesiastes, falando sobre a futilidade da vida, falando sobre essa brevidade, que tudo é vaidade, não é nos desesperar, mas é gerar em nós a consciência de que nós, embora temos uma vida realmente breve, efêmera, nós temos um Deus que é o dono da vida, que é eterno. E outra coisa, nós fomos criados por Deus para a eternidade e precisamos viver desta forma. Segundo parágrafo do segundo ponto, a imprevisibilidade do futuro. Eu iniciei a aula hoje falando sobre quando o salmista, que vivia um momento de imprevisibilidades, de incertezas, ele diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. O futuro está fora do nosso controle. Não está no nosso controle. Eu tenho um dito popular que os nossos pais também diziam, que eles diziam assim: o futuro a Deus pertence. E é uma verdade. Tiago nos ensina a evitar a arrogância de fazer planos como se tivéssemos o controle absoluto sobre o que está por vir. Eu falei disso aqui agora há pouco. Tiago não está criticando fazer planos, mas ele está criticando fazer planos como se tivesse o controle absoluto de tudo. Aí sim, ele faz uma crítica severa. E por fim, o nosso escritor também nos diz que a incerteza do futuro não deve nos paralisar, mas sim nos levar a uma vida de fé e confiança na providência de Deus. Eu acabei de dizer agora há pouco que essas coisas não são para nos desesperar. As incertezas do futuro não podem nos paralisar. Nós chamamos isso de medo paralisante. Não é isso que a palavra de Deus está nos propondo. Muito pelo contrário, é preciso ter esta consciência para que a gente continue confiando em Deus e coloque no Senhor toda a nossa esperança. Outra coisa importante que o nosso escritor diz aqui, ó, a consciência da imprevisibilidade deve nos levar a viver com um senso de urgência e propósito. Gente, a vida é urgente. A vida é para agora. A vida não pode esperar. E o propósito? O propósito é o caminho que nós trilhamos rumo àquilo que nós nascemos para ser. Isto é viver com propósito. A palavra propósito vem do latim propósitus, que é a razão porque algo existe e nós precisamos trilhar essa caminhada, fazer essa jornada. Outra coisa que o nosso escritor deixa claro aqui pra gente é que essa perspectiva nos ajuda a focar no que realmente importa, cultivando relacionamentos saudáveis, servindo aos necessitados e compartilhando o amor de Cristo. Isto é uma vida que tem um verdadeiro sentido em sua existência. Então devemos buscar o verdadeiro sentido da vida, sabendo que o verdadeiro sentido da vida não está nessa efemeridade, nessas coisas que passam tão depressa, nessas vaidades da vida. O verdadeiro sentido da vida está em viver uma vida voltada para a razão da sua própria existência, para o seu propósito. Terceiro parágrafo do segundo ponto, dependência da sabedoria divina. E eu quero grifar aqui que a verdadeira sabedoria
vem de reconhecer nossa dependência dele, de Deus, e de submeter nossos planos à sua vontade. Isto é sábio, isto é inteligente. E ainda, submeter nossos planos à vontade de Deus requer confiança. E continuando, você sabe que, como professor de escola dominical, eu faço isso aqui para você que é professor fazer o mesmo. Não leia a lição toda. Grife os pontos que são relevantes dentro de cada fala do nosso escritor. A dependência do Todo-Poderoso nos liberta da prisão. A dependência do Todo-Poderoso nos liberta da pressão, da prisão não, da pressão de ter todas as respostas e nos coloca em uma posição de receptividade ao agir dele em nossas vidas. É claro que nós não podemos excluir aqui a nossa, eu vou fazer questão de escrever essa palavrinha aqui para você não esquecer, ó, responsabilidade, ó, responsabilidade. Porque tem pessoas que colocam, isso, acabou o espaço. Responsabilidade. Tem pessoas que colocam sobre a soberania de Deus aquilo que é o seu livre-arbítrio, a sua responsabilidade. Ah, Deus quem faz a vida realmente existir. Mas eu preciso também fazer a minha parte, ok? Terceiro e último ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre confiar em Deus em meio às tempestades. Tiago capítulo 4 e versículo 15 nos lembra que, se o Senhor quiser, viveremos. Esse versículo nos dá uma profunda confiança na presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós precisamos realmente acreditar que tudo está no controle de Deus. Deixa a vida da gente mais leve, mais fácil. Outra coisa, a expressão "se o Senhor quiser" não é uma resignação fatalista, ou seja, Deus obriga que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Muita coisa na nossa vida é fruto da nossa decisão, mas um reconhecimento humilde da soberania e do cuidado do Pai Celestial. E eu escrevi aqui para não esquecer, olha, nós precisamos aprender a viver somente o que o Senhor quiser para a nossa vida. Eu sempre digo que aquilo que não é de Deus para minha vida, eu não quero. Aquilo que Deus não tem para mim, eu não quero receber. Eu quero somente aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. O nosso escritor escreve assim: em vez de ver as dificuldades como obstáculos, em vez de ver as dificuldades como obstáculos, podemos percebê-las como parte de um plano divino para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Ou seja, é uma forma de Deus trabalhar em nós para nos tornar melhor do que nós somos. Confiar em Deus em meio às tempestades envolve. Deixa eu grifar tudo que eu preciso. Opa, foi muito. Envolve reconhecer sua presença constante. Entender, ó, envolve três coisas. Primeiro, reconhecer sua presença constante. Segundo, entender que ele tem um propósito em todas as coisas e viver em obediência e fé. Aliás, deixa eu fazer assim, ó, para ficar diferente, ó. Essas três coisas são extremamente relevantes para a nossa vida, ó. Reconhecer a sua presença constante, entender que ele tem um propósito em todas as coisas e viver em fé e obediência. É isso que nós precisamos. Nós precisamos exatamente confiar em Deus em meio às tempestades e viver o que Deus tem para nós dessa forma. Terceiro parágrafo e o último ponto da nossa lição: viver em obediência e fé. A fé
autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo em meio às incertezas. Por quê? Porque o que gera a nossa fé não são as incertezas. As incertezas não podem alterar a nossa fé. O que gera a nossa fé é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu escrevi aqui que a fé se manifesta na obediência. A fé se manifesta na obediência. Se a gente parasse e fizesse essa pergunta, onde a fé se manifesta? Na obediência. Porque se eu tenho fé, eu obedeço à vontade de Deus. Isaac havia fome na terra e ele tentou descer ao Egito. Deus falou com ele: não vai ao Egito, fica na terra que eu te disser e eu te abençoarei, eu serei com você. E ele ficou numa terra que tinha fome. Semeou onde ninguém semeava. Por quê? Porque a fé de Isaac se manifestou na obediência. E aí nós falamos que a obediência, o nosso escritor diz que a obediência a Deus é uma expressão poderosa da nossa fé. Expressão poderosa da nossa fé. 3 coisas são muito importantes aqui. O texto da carta de Tiago, que estamos estudando, nos ensina algumas lições muito preciosas. A primeira delas, seja humilde. Seja humilde. Toda pessoa que é humilde nunca acha que é humilde. Quando você pergunta se é humilde, ela fala: estou buscando ser humilde, estou orando a Deus pedindo humildade. O que é ser humilde? É não acreditar que essas coisas passageiras da vida são relevantes para a vida eterna. Então é entender o seguinte: tudo que eu tenho, tudo que sou, é porque Deus fez. Segundo, tenha confiança. Acredite. A fé gera em nós uma certeza. E terceiro, busque sabedoria de Deus para a sua vida. Sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Meus queridos, se nós queremos realmente viver de forma mais saudável diante deste mundo de tantas incertezas que nós vivemos, nós precisamos buscar a nossa autenticidade do Senhor para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.